Passamos neste momento para o 12º painel, com o tema Tributação e Recuperação Judicial. Como mediador, convidamos o advogado, Dr. Antônio Reinaldo Rabelo Filho. Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecendo aí essa seleta plateia. É difícil uma mesa às 9h20 da manhã, concorrendo aqui com essa bela cidade de Madrid ensolarada. Então, agradeço muito a presença dos senhores. Também faço questão de agradecer o convite que o Conselho Federal da OAB me fez de estar mediando e presidindo aqui essa mesa, e eu faço na pessoa do Dr. Eduardo Maneira, meu amigo, aqui presente. Também agradecendo aos meus companheiros de mesa, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o professor Herman Moratal e os amigos Paulo Salomão, Fabiano Robalim. A ideia, o tema desse painel é a recuperação judicial e a tributação. Claro, painel esse inserido no contexto da segurança jurídica e tributação, que é o temário desse Fórum de Madrid, né? E nesses últimos 2 dias, nós tivemos a oportunidade de ouvir diversos palestrantes reforçando justamente a necessidade desta segurança jurídica travestida na estabilidade, na previsibilidade, naquilo que se espera da aplicação do nosso ordenamento. E para nós, operadores do direito, que trabalhamos com a recuperação judicial, eu brinco que nós somos verdadeiros, hein, Paulo, intensivistas, né? Nós temos aqui a obrigação de manter a empresa viva, né? E é justamente o exercício desse princípio reitor da lei que regula a recuperação judicial, a atual Lei 14.112 de 2020, é justamente a preservação da empresa e a possibilidade ou a concessão de meios para que ela possa se soerguer, obviamente, como fonte produtora de riquezas, geração de empregos, e, nesse sentido, reafirmar o princípio de ordem econômica e a manutenção daquele que é um dos seus núcleos, a empresa, né? E, nesse sentido, a gente tem visto no Brasil, nos últimos anos, infelizmente, um crescimento, um sensível crescimento da curva de processos de recuperação judicial, muitas vezes justificados na crise econômica, desvalorização do real, aperto monetário, no que se refere à curva dos juros domésticos, mas também pela pandemia pela qual o mundo passou, e o Brasil não foi diferente no que se refere aos impactos nas suas cadeias logísticas e de fornecimento, fazendo com que muitas das empresas, mais recentemente, dos últimos, eu diria, 3, 4 anos, acabaram sofrendo momentaneamente uma crise econômica e de liquidez, fazendo que elas tivessem que buscar no judiciário a proteção que a lei concede para que elas possam ultrapassar essa crise e voltar a produzir no mercado regular. Então, justamente, antes de passar a palavra, eu gostaria primeiro de também reconhecer o notável esforço do Congresso Brasileiro em conseguir estatuir, né, positivar na Lei 14.112 de 2020, muito daquilo que se discutia na jurisprudência brasileira e que ainda trazia certa insegurança, certa fluidez. Então, a Lei 14.112 teve a notável condição de dar a densidade normativa necessária a diversos dos institutos que antigamente se discutia apenas na jurisprudência e na doutrina, como, por exemplo, a proteção e a coordenação transnacional das recuperações judiciais, a superproteção e prioridade do financiador da recuperação judicial, a indução à mediação como forma de equacionamento de débitos na recuperação judicial, inclusive alçando a figura do administrador judicial como responsável por estimular a mediação de débitos sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial, antes ou depois de iniciado esse processo. Então, são avanços notáveis na jurisprudência e também, no que interessa para esse painel, a questão tributária na RJ, né? Vamos ter, com certeza,
a satisfação de ouvir o professor Herman aqui, que nos falará um pouco sobre como é esse arcabouço da recuperação judicial em Espanha, mas no Brasil, todos sabem, os créditos tributários não são sujeitos ao concurso de credores e, mais do que isso, a lei deu à Fazenda Nacional maior poder em relação à atuação neste processo, inclusive permitindo agora à Fazenda o pedido de convolução da recuperação judicial em falência, ali onde não houver, ou ali onde houver descumprimento do programa especial de parcelamento a que a companhia viesse a aderir. Então, essa discussão sobre o tratamento do crédito tributário e, principalmente, os senhores terão aqui a oportunidade de ouvir a necessidade, como condição para a concessão da RJ, da comprovação da quitação dos créditos tributários, acho que vai ser o cerne aqui dessa mesa, e os senhores terão, então, a oportunidade de ouvir diversas matrizes, diversas matizes e diversas ponderações importantes a esse respeito, que, em face da nossa litigiosidade brasileira, a litigiosidade tributária brasileira, muito aqui comentada, não apenas pelo ministro Barroso no primeiro dia, como pelo ministro Toffoli também, acaba tornando mais importante ainda a verificação e a ponderação dessa exigência da comprovação de quitação dos débitos tributários, que acaba sendo uma constante e, muitas vezes, inclusive, uma razão para o recurso ao remédio da recuperação judicial para as empresas e o estabelecimento normativo, artigo 57 da lei, dessa quitação como condição para a concessão da RJ. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, para o ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Bem, bom dia a todos. É uma honra e uma alegria participar deste seminário que reúne expoentes do direito público brasileiro, especialmente do direito tributário, que permitiram generosamente, acho que um cantinho do direito privado aqui nesse 12º painel. Eu agradeço ao presidente Beto Simonetti, Marcos Vinícius, o Rony Preus, Duarte, ao professor Eduardo Maneira pela gentileza do convite. Agradeço à Universidade Complutense pela acolhida. Cumprimento os colegas de mesa, doutor Antônio Reinaldo Rabelo Filho, meu amigo Paulo César Salomão Filho, professor Germán Oron Morotal e o professor Fabiano Robalinho. E permitam-me uma saudação especial aos meus colegas e amigos do STJ, os ministros Mauro Campbell Marques, ministro Paulo Sérgio Domingues, ministro Afrânio Vilela. Bem, aqui, como já foi adiantado, esta apresentação será um sumário, um panorama bastante sumário sobre a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tratamento do crédito tributário no âmbito da recuperação judicial. E sabemos todos que a recuperação judicial tem o propósito da reestruturação da sociedade empresária em crise, com a intenção de equacionar todo o seu passivo e a construção de um processo efetivo e viável de soerguimento da empresa, de modo a manter a empresa viva, a evitar a sua falência. E em um cenário de dificuldades financeiras, a primeira obrigação que o empresário deixa de cumprir são as obrigações tributárias, de modo a poder empregar os seus recursos disponíveis no pagamento de fornecedores e empregados. Por isso, as empresas que optam pelo caminho da recuperação judicial, muitas vezes apresentam um grande acúmulo de passivo tributário, muitas vezes até superior à totalidade das dívidas da sociedade. Por isso, a primeira impressão que se tem é que a recuperação seria inviável, porque pelo expressivo passivo tributário, porque
os créditos tributários não se sujeitam ao concurso de credores da recuperação, porque as execuções fiscais não são paralisadas. Então, em princípio, parece inviável, né? Bem, a Lei de Recuperação Judicial é a Lei 11.101, que é de 2005, que instituiu a recuperação judicial de empresas, deixa claro que o objetivo primário da lei é a preservação da empresa. E na dicção da própria lei, do artigo 47, ele coloca o objetivo, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Acontece que a própria lei, em seu artigo 57, condicionou a homologação do plano de recuperação judicial à comprovação da regularização do passivo fiscal da sociedade. E sabemos também que a regularização fiscal só se obtém mediante a quitação do tributo, que é o pressuposto da expedição de certidões negativas de débito tributário, ou mediante a comprovação da suspensão da exigibilidade, que tem entre as suas hipóteses o parcelamento do débito tributário, o que autoriza a expedição de uma certidão positiva de débito com efeito de negativa. O artigo 68 da lei também previu que as fazendas públicas poderão, a expressão é essa, poderão, nos termos de legislação específica, poderão deferir o parcelamento de seus créditos de acordo com os parâmetros estabelecidos no Código Tributário Nacional. E o legislador de 2005, através de uma lei complementar, acresceu uma série de dispositivos ao Código Tributário Nacional, e onde, além de ratificar a exigência de regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação, estabeleceu como um direito subjetivo, e não como uma faculdade do fisco, o direito ao parcelamento do débito tributário, também determinando que haveria de ser disciplinado mediante lei específica. Em suma, ficou definido desde 2005 que lei específica, editada pelos entes públicos da União, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, haveria de dispor sobre as condições do parcelamento dos débitos tributários do devedor em recuperação especial, e aplicando-se, Paulinho, na ausência desta, as leis gerais de parcelamento. Bom, prevaleceu, na primeira oportunidade, o entendimento no sentido de que, sendo o parcelamento um direito subjetivo do contribuinte em recuperação judicial, a mora em editar norma específica implicaria no afastamento da exigência da apresentação da certidão como uma condição para a homologação do plano de recuperação judicial. E realmente deixar assim, ao exclusivo critério de cada ente federativo a possibilidade de instituir parcelamento especial para hipótese de recuperação judicial, importaria em inviabilizar a recuperação judicial, uma vez que, diante da ausência de lei específica, para que fosse autorizada a recuperação, o devedor deveria ou quitar os tributos ou promover a negociação em condições que seriam em condições normais, né? não específicas para aquela situação. Bom, então, em linha com essa compreensão, em junho de 2013, já quase 8 anos após a edição da lei de recuperação e falências, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.187.404, adotou o entendimento de que, enquanto não fosse editada uma lei específica sobre o parcelamento dos créditos tributários, não se poderia condicionar o deferimento da recuperação judicial à apresentação
das certidões a comprovação, né, da regularidade fiscal. E, de fato, quando a edição da Lei da Recuperação Judicial e Falência vigorava no âmbito federal o parcelamento ordinário dos créditos tributários federais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, em até 60 parcelas, e mesmo assim condicionando ao oferecimento de garantia real, fidejussória, inclusive fiança bancária, né, para o pagamento da integralidade do débito tributário. Então, diante desse cenário, tanto a doutrina quanto a jurisprudência concluíram pela insuficiência da disciplina legal sobre o parcelamento e pela inadequação da sua aplicação para aquela circunstância específica do empresário em recuperação judicial. Bem, após quase uma década da edição da Lei de Recuperação e Falência, sobreveio a Lei 13.043, que é de 2014, que instituiu o parcelamento do débito junto à União, e a edição dessa lei, que era específica, retornou, né, reacendeu a discussão quanto à obrigatoriedade da apresentação da certidão, da CND, né? Bem, esse parcelamento, instituído pela Lei 13.043, de 2014, resume-se, assim, a grosso modo, a possibilidade de pagamento da totalidade dos débitos tributários em 84 parcelas, e tinha um escalonamento em percentuais variáveis a depender do número de parcelas. Verificou-se, à época da edição dessa lei, que existiam parcelamentos ordinários, né, ou condições especiais mais vantajosas do que essa estabelecida para o empresário em recuperação judicial. Então, por exemplo, no parcelamento instituído pela Lei 11.941, autorizava o parcelamento do crédito tributário em 180 meses, e ainda permitindo adesões sucessivas, renovações excessivas, sucessivas. Bom, aspirava-se, então, diante desse cenário, que, novamente, que tivesse uma lei específica destinada ao parcelamento específico das empresas em recuperação, que fosse mais benéfico do que aqueles disponíveis para os demais contribuintes. E é forçoso concluir que aquele parcelamento instituído pela Lei 13.043 era insuficiente e não atendia aos objetivos da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Mas, com a edição dessa lei, que era realmente específica, parte da doutrina passou a entender que aquele fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça da inexistência de lei específica já não existia mais. Mas acabou prevalecendo a maioria da doutrina e da jurisprudência que aqueles prazos da lei, apesar de ser uma lei específica, ela era considerada ainda exíguo, né? Não se mostravam suficientes para atender os propósitos da lei, considerando ainda o princípio da preservação da empresa, né? impor a recuperanda essa regularidade fiscal. Por isso, não houve mudança no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. E, na linha desse entendimento, em 2020, em junho de 2020, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial 1.864.625, perfilhou o entendimento de que abro aspas aqui, muito embora a lacuna legislativa acerca do parcelamento especial tenha sido preenchido na esfera federal, com a edição da Lei 13.043, a demonstração da regularidade fiscal do devedor que busca o benefício recuperatório não pode ser exigida sem que se verifique sua compatibilidade com os princípios e objetivos que estruturaram e servem de norte
a operacionalização do microsistema instituído pela Lei de Recuperação e Falência. E naquele julgado, a terceira turma concluiu o seguinte, abro aspas novamente, os motivos que fundamentam a norma do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falências e do artigo 191-A do Código Tributário Nacional, assentados exclusivamente no privilégio do crédito tributário, não têm o peso suficiente para preponderar sobre o direito do devedor na busca do processo de soerguimento e superação da crise econômico-financeira, sobretudo diante das implicações negativas que a interrupção da atividade empresarial seria capaz de gerar. Bem, essa decisão foi objeto de uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, reclamação número 43.169, que foi interposta pela União Federal, sob o fundamento de afronta à súmula vinculante 10. A súmula vinculante 10 é segundo a súmula, viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte, porquanto a terceira turma do STJ não teria submetido a controvérsia à Corte Especial. Foi concedida uma liminar pelo então relator ministro Fux e, posteriormente, foi negado seguimento a essa reclamação por decisão do ministro Dias Toffoli, que havia assumido em seguida a relatoria desse processo. E o fundamento foi que não havia ali uma repercussão direta no texto constitucional, era apenas reflexo essa controvérsia, não havia essa repercussão ou o desatendimento de norma constitucional, era reflexo, né? Bom, em seguida, após essa decisão do Supremo, vieram várias decisões, tanto da terceira, da quarta turma, do direito privado, reconhecendo que esse parcelamento não atendia à finalidade da Lei de Recuperação e Falências, seja porque as condições não foram consideradas suficientes, o parcelamento exíguo de 84 meses, comparado com outros programas já existentes, como o Refis, que era de 180 meses, ou Profut de 240 meses, ou porque impunham ao devedor também a desistência de toda e qualquer discussão administrativa ou judicial acerca do débito, o que parecia inconstitucional. Bom, por conta disso, a jurisprudência, de uma maneira em geral, seguiu considerando inexigível a apresentação da CND para a concessão da recuperação judicial. Ou seja, durante os primeiros 15 anos de vigência da Lei de Recuperação e Falências, o crédito fiscal, embora concebido pelo legislador como preferencial, ficou renegado a um plano secundário. E mais do que isso até, a própria finalidade do processo recuperacional, de proporcionar o soerguimento da empresa, com a sua reestruturação econômica, mostrava-se também, de uma certa forma, comprometida, porque, diante da paralisia da execução fiscal e ausência de mecanismos capazes de permitir a equalização do crédito tributário, o processo de recuperação avançava sem levar em conta esse grande passivo tributário, quase sempre de valores expressivos. Então, muitas vezes, encerrada a recuperação judicial, a empresa continuava em situação deficitária, né, a considerar a magnitude desses débitos fiscais, ainda em aberto, o que ensejava novas dívidas, novos endividamentos pela empresa. Em janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei 14.112, que estabeleceu uma nova disciplina acerca do parcelamento e trouxe algumas medidas que objetivavam facilitar a reorganização da recuperando em relação aos débitos tributários. Eu não vou detalhar aqui os benefícios, mas trouxe, por exemplo,
a melhora das condições de parcelamento dos débitos existentes para com a Fazenda Nacional, ainda que não vencidos, até a data do pedido de recuperação. Trouxe parcelamento em até 145 meses para empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino e cooperativas, 132 meses para devedores que desenvolvem projetos especiais e 120 meses para os demais. Trouxe a possibilidade de submissão à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a débitos inscritos em dívida ativa da União como alternativa aos parcelamentos. As demais modalidades de parcelamentos instituídas por lei federal e as modalidades de transação proposta à disposição. Aqui com redução da dívida em até 70%, de desconto sobre o valor total da dívida, até 100% de desconto sobre correção, juros, multa, encargos legais, observado parcelamento em até 145 meses para empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, cooperativas, 132 meses para devedores que desenvolvem projetos especiais, 120 meses para os demais. E trouxe também, ainda por meio de uma regulamentação, a possibilidade de transação do contencioso tributário de pequeno valor para débitos tributários escritos em dívida ativa e da celebração de negócio jurídico processual que verse sobre aceitação, avaliação, substituição e equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União, do FGTS, e estabeleceu algumas diretrizes que eu não vou aqui ler. Bem, como consequência, o deputado Carlos Sampaio, aproveito para cumprimentá-lo, como consequência desse embate político na elaboração da lei, esse debate político é inerente ao processo legislativo, né? Concedeu-se, em contrapartida à Fazenda Pública, as seguintes prerrogativas. Primeiro, a confirmação de que a homologação do plano de recuperação está condicionada à comprovação da regularidade fiscal. Segundo, a possibilidade de convolução de recuperação judicial em falência por descumprimento do parcelamento. Terceiro, o prosseguimento das execuções fiscais, admitida apenas a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital, sob o controle do juízo recuperacional. E o dever, por parte da recuperanda, de amortizar o saldo devedor do parcelamento com até 30% da receita proveniente da venda de bens e ativos integrantes do ativo da empresa. Bem, na verdade, de acordo com o sistema introduzido pelo reformador, a almejada equalização do crédito fiscal constitui uma providência agora indispensável ao êxito do processo recuperacional. Portanto, é razoável supor que esse conjunto de benefícios e concessões ao contribuinte, as empresas terão à disposição mecanismos considerados suficientes para equacionar o seu passivo fiscal. E uma última questão aqui que creio que merece atenção é que a legislação não prevê como consequência, pela não apresentação da certidão de regularidade fiscal, não prevê como consequência a convolução da recuperação em falência. Vale dizer, não existe sanção processual legalmente determinada para a hipótese do devedor não atender a determinação judicial para a comprovação da regularidade fiscal. A convolução em falência tão somente se dá se o parcelamento especial ao qual a recuperanda tiver aderido, a transação efetuada, não forem adimplidos, o que pressupõe o atendimento à exigência legal como condição para a homologação do plano. Bom, caso não atendida a determinação para comprovação da regularidade fiscal, a solução compatível com a disciplina não é a convolução do procedimento de falência, mas a suspensão do processo,
o que tem como consequência a imediata retomada do curso das execuções individuais e dos pedidos de falência, enquanto não forem apresentadas as certidões. Bom, à vista dessas considerações todas, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em outubro de 2023, por meio do RESP 2.053.240, passou a adotar o entendimento da exigibilidade de certidão de recuperação judicial após a edição da Lei 14.112 e este ano, ainda neste ano, em março deste ano, a quarta turma adotou o mesmo entendimento no julgamento do recurso especial 1.955.325. Eu concluo, portanto, que a partir da vigência da Lei 14.112, aquela aparente neutralidade da participação do fisco no processo de recuperação, o fisco ficava apartado porque o processo ficava suspenso nas execuções fiscais. Essa neutralidade que existia agora cedeu espaço para um contexto em que a legislação confere também ao poder público a função de efetiva colaboração no procedimentos que buscam viabilizar a preservação da empresa. Passa-se a constatar que o fisco, como partícipe fomentador, tem um compromisso também com a preservação da empresa mediante a utilização de diversas ferramentas disponibilizadas pelo ordenamento jurídico. Concluo também que no microsistema em que se estrutura o direito recuperacional, o legislador supõe que a preservação da empresa deve coexistir com o interesse social da arrecadação do tributo, dos tributos fiscais, porque não são enunciados antagônicos, né? Ao erigir a preservação da empresa como princípio fundamental, visa a disciplina legal assegurar o saneamento da atividade empresarial se revelar concretamente a viabilidade do soerguimento do empresário ou da sociedade empresária, e isso pressupõe que todo passivo existente, inclusive o passivo fiscal, seja equacionado no procedimento recuperacional. E não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais ou de certidões positivas com efeito negativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal e parcelamento factível que se mostrou indispensável à sua efetividade. Bem, a inobservância da norma legal, expressa como fundamento, em regra principiológica, estabelecida no mesmo diploma legal daquela, somente poderia ser fundamentada como visto na declaração de inconstitucionalidade, observada a reserva de plenário, o que hipótese de que não se cogita. O parcelamento é um direito subjetivo do devedor em recuperação judicial, o que não pode ser recusado no caso de cumprimento das condições impostas, que somente pode ser implementado no âmbito federal em razão da edição da lei específica a esse propósito, que é a Lei 14.112. Bem, ainda não se afigura possível ao juízo da recuperação, diante da não comprovação da regularidade fiscal, estabelecer consequência diversa daquela fixada em lei, conforme mencionado nos termos do artigo 57 e 58 da lei, a não apresentação de certidões negativas ou positivas com efeito negativo enseja apenas a não concessão da recuperação judicial. Bem, mais uma vez, eu agradeço pelo convite e agradeço também pela atenção e pela paciência de todos. Obrigado, ministro Antônio Carlos, pela palestra. Acho que lançou luz sobre a evolução do contexto jurisprudencial em relação à exigência da comprovação de quitação dos tributos para fins de concessão da RJ. Eu teria aqui alguns comentários a fazer, mas, sem maiores delongas, eu passarei primeiro a palavra ao meu amigo Paulo Salomão e, posteriormente, eu faço essas observações. Paulo, fique à vontade. Inicialmente,
agradecer imensamente ao convite feito para participar desse painel. Faço esse agradecimento à diretoria do Conselho Federal da OAB, nas pessoas da nossa secretária-geral, Sayuri Ottoni, que eu vi aqui mais cedo de manhã. Oi, Sayuri. A terceira mulher que presidiu o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na sua pessoa, eu faço um cumprimento também ao presidente Beto Simonetti, ao nosso eterno presidente Marcos Vinícius. Também faço um cumprimento, e na sua pessoa faço também um cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Faço um cumprimento também aos organizadores do evento, meu querido amigo Rony, professor Eduardo Maneira, muito obrigado pelo convite e parabéns pela organização do evento. Quem organiza eventos desse quilate sabe a dificuldade que é trazer nomes tão importantes e painéis de tanta qualidade como é feito anualmente por vocês. Então, muito obrigado. Faço também uma saudação muito especial aos meus colegas aqui de mesa, o professor German Oron, o ministro Antônio Carlos, uma referência na área de direito privado do STJ, meu amigo Fabiano Robalinho e meu colega de batalhas e lutas, Antônio Rabelo. Faço também uma referência e um agradecimento especial pela presença dos ministros aqui do STJ, aqui presente, Paulo Sérgio Domingues, o ministro Mauro Campbell e também o ministro Afrânio Vilela. Sidney Gonzalez, muito obrigado também pela sua presença. Tiago Queiroz, que estava aqui também, meu querido amigo de longa data, e meu colega, amigo e sócio do escritório, Marcos Lívio, professor Marcos Lívio, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou tentar trazer, depois desse passeio histórico feito pelo ministro Antônio Carlos, tanto da legislação quanto da jurisprudência do STJ, a evolução da jurisprudência do STJ até a chegada da mudança do entendimento quanto à questão tributária, né, nas recuperações judiciais, a recente decisão, inicialmente da terceira turma, no processo de relatoria do ministro Belize, e depois também da quarta turma, eu vou tentar apresentar um pouco as questões práticas que envolvem esse tema, que é um tema que, por causa da recentíssima mudança da jurisprudência, a gente está ainda tateando e entendendo como vai evoluir. O escritório que eu atuo, ele teve a oportunidade no último ano, nos últimos 2 anos, contando com a colaboração do nosso queridíssimo amigo Rabelo, nós tivemos a atuação em algumas das recuperações judiciais mais tortuosas e difíceis do Brasil, né? Do Grupo Americanas, do Grupo Petrópolis, a segunda recuperação judicial da Oi e também da Light, né? Então, contando com a ajuda do Rabelo e a consultoria dele, um dos maiores especialistas em recuperação judicial do Brasil, desde a época que atuava na diretoria jurídica da Oi e conduziu, à época, a maior recuperação judicial até então realizada, junto com a Varig e depois com a Americanas. Enfim, é uma das maiores referências do Brasil no tema. E como foi dito também pelo ministro Antônio Carlos, na questão tributária em recuperação judicial, diferente de outras questões tributárias em que o Supremo Tribunal Federal diz a última palavra, tem a última palavra sobre o tema, quando se fala em recuperação judicial e se fala em tributos e CND em recuperação judicial, de acordo com a jurisprudência até mesmo citada pelo ministro Antônio Carlos, havia até uma jurisprudência anterior, numa ADC, ministro, de 2016, de relatoria do ministro Celso de Mello, então, à época, no Supremo Tribunal Federal, numa ADC que foi promovida pelo governo do Distrito Federal, depois daquela decisão
da Corte Especial no ministro Salomão, que estabeleceu a desnecessidade, até então, da apresentação da CND. O governo do Distrito Federal, à época, tentou, através dessa ADC, a declaração de constitucionalidade do artigo 57, que exigia e obrigava a apresentação dessa CND, mas o ministro Celso de Mello disse que essa matéria tinha natureza infraconstitucional e depois, na reclamação 43169, de relatoria do ministro Toffoli, que, num primeiro momento, o ministro Luiz Fux, na presidência do tribunal, deu uma liminar suspendendo os efeitos de uma decisão proferida pelo STJ, mas o ministro Toffoli, depois, ratificando a jurisprudência do Supremo sobre o tema, esclareceu que a questão é uma questão infraconstitucional, não haveria, se houvesse violação à Constituição, seria uma violação reflexa, razão pela qual estabeleceu, ratificando o entendimento de que a última palavra em matéria de recuperação judicial, ainda que se envolva tributos, é do STJ, portanto, é o STJ que tem a palavra final sobre o tema. E aí, quando você vai fazer essa análise do histórico da legislação de recuperação judicial no Brasil, e você vê os mais antigos hão de lembrar o Decreto-Lei 7661 de 45, que era a antiga lei de valências e concordatas, né? Então, há de lembrar que o objetivo daquela lei era, na verdade, extirpar, utilizando até o modelo italiano de legislação, era extirpar do mercado as empresas em dificuldade, como um câncer que fosse, e aí o objetivo era tirar. E aí, com a crise do petróleo nos anos 70, a introdução do Chapter 11 na legislação norte-americana, há uma evolução da legislação americana, europeia, e, em 2005, com o implemento da Lei 11.101, o Brasil ele muda esse paradigma no sentido de que, na verdade, o que tem que se buscar é a recuperação da empresa e não a sua extinção. E aí, como dito pelo ministro Antônio Carlos, com base no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial, o que se busca é a preservação da empresa, a preservação da função social da empresa, a preservação dos empregos, e é esse o objetivo. E aí, quando você evolui na história, e isso foi muito bem dito pelo doutor Rabelo, quando você evolui na história, você vê que os momentos de crise são os momentos de mudança. E foi assim na crise do subprime, no final da primeira década desse século, e é assim agora, nesse momento de pandemia, em que você verifica um aumento substancial dos pedidos de recuperação judicial. Isso era uma consequência até mesmo previsível, mas os momentos turbulentos necessitam de uma análise cuidadosa. E como a gente está vivendo a história, a gente precisa avaliar de que maneira que o sistema como um todo, como qualquer ruptura, você fica muito preocupado e assustado num primeiro momento, o mercado reage, qualquer mudança do mercado reage de maneira muito preocupada, mas se você for analisar o histórico e a ratio decidendi do STJ, o que você verifica, e aí não fazendo uma crítica, mas fazendo uma análise sistêmica, você verifica que o objetivo é tentar equalizar um sistema que estava capenga, que, como foi dito pelo ministro Antônio Carlos, a empresa ela fazia a recuperação judicial, o crédito tributário, apesar de ser um crédito privilegiado, ele acabava por ficar relegado a um segundo plano, e a empresa não resolvia o seu problema, porque quando ela saía da recuperação, ela continuava com crédito tributário íntegro. Então, com a mudança da legislação, somente depois da Lei 14.112 de 2020,
o STJ ele muda o seu entendimento, há um overruling no entendimento do STJ sobre o tema, e ele começa a exigir a apresentação da CND para o processamento da recuperação judicial, sob pena de interrupção, como dito pelo ministro, não falência, mas sim de interrupção dos processos de recuperação judicial, e se não fizer o pagamento dos parcelamentos acordados ou da transação acordada, aí sim há a possibilidade do pedido de falência por parte do fisco, com base no artigo 73, inciso 5 da Lei de Recuperação e Falência. Mas a verdade é que, após essa mudança do entendimento, que inicia com o julgamento já paradigmático, o julgamento do RESP 2.053.240, de relatoria do ministro Belize, depois teve uma decisão do ministro Cueva, também no RESP 2.082.781, nesse mesmo sentido, e a jurisprudência da terceira turma muito rapidamente se consolida na mudança do entendimento, no sentido de que há essa necessidade, porque os dois julgamentos foram unânimes, e aí se tem início diversas decisões monocráticas da terceira turma. Após isso, a quarta turma, também na decisão mencionada pelo ministro Antônio Carlos, ela também firma esse entendimento. Num primeiro momento, até tinha uma certa relutância e discrepância de decisões, algumas decisões monocráticas, mesmo depois da decisão da terceira turma. Se você fizer uma pesquisa de jurisprudência, você vai encontrar algumas decisões ainda aplicando o entendimento anterior, mas me parece que a questão hoje ela caminha para definição da mudança desse entendimento, mas uma questão muito importante que eu queria destacar é quanto à definição e a importância da definição do marco intertemporal da aplicação desse novo entendimento. Porque todos nós sabemos que, muitas das vezes, um processo de recuperação judicial ele é um processo muito longo e alguns processos eles se iniciaram antes da mudança da legislação. Então, é importante que o STJ firme o entendimento, até para, no meu entender, até para evitar uma insegurança jurídica muito grande, no sentido de que as recuperações judiciais que tiveram início antes da mudança da legislação deveria ser aplicado à regra anterior. Mas, enfim, é uma questão que o STJ tem que se debruçar e se definir para evitar a indefinição nas instâncias ordinárias. Faço aqui uma saudação ao ministro Humberto. Muito obrigado pela presença, ministro. Bom dia. E é importante que se defina para as instâncias ordinárias e também para que se evite a roleta judiciária de que, a depender de aonde for distribuída essa ação, ocorram entendimentos diversos, o que é muito ruim para o sistema como um todo. O segundo ponto que eu queria abordar é a necessidade de uniformização também do procedimento pelas fazendas, pelos entes públicos, né? Eu estava conversando com o procurador da Fazenda, o doutor João Gronet, que me parece que, quanto à questão da Fazenda Nacional, há uma situação um pouco mais consolidada, há uma situação muito... Faço também uma saudação ao meu vice-presidente, doutor Rafael Orne. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pelo convite. Mas, quanto à questão da Fazenda Nacional, há um procedimento padrão com recuperações até 45 milhões e, enfim, nas outras há uma transação tributária e uma evolução muito tranquila. Tranquila não, mas muito efetiva. E ele me dizia que, de acordo com as estatísticas deles, os valores de descontos que são concedidos pela Fazenda Nacional se assemelham aos descontos que são usualmente dados aos particulares nas recuperações judiciais. Ou seja, a questão perante a Fazenda Nacional me parece que é o menor dos problemas. O problema está nos entes, e a gente entende o Brasil como
a questão federativa do país, mas o Brasil, num país continental, com 5.600 municípios, pode deixar, com 5.600 municípios e 27 estados e o Distrito Federal, o grande problema, como disse Pedro Aleixo no AI-5, o grande problema não são os generais e os que comandam, e sim o guarda da esquina. Então, o grande problema, e é essa a questão que eu queria destacar, é que tem que haver uma uniformização, de preferência uma uniformização de cima para baixo, para que se evite abusos, para que se evite a criação de um supercredor, para que se evite privilégios excessivos ao ente público, para que se tenha uma estabilidade no sistema, que é o objetivo do STJ, quando assim decidiu, e é o objetivo de todos os players do sistema. E aí, caminhando para a minha conclusão, eu entendo que, além dessa regulamentação um pouco mais efetiva, especialmente, não obstante o STJ dizer que, ora, se não tiver prévia lei regulamentando e se não tiver negociações factíveis, a palavra que utiliza o acórdão é negociação factível, se não ocorrerem essas duas hipóteses, não seria necessária a CND. Mas aí você fica num critério discricionário do procurador do município, ou um critério discricionário do procurador do Estado, o que não é salutar para o sistema. E aí, o que eu clamo, assim, eu sou, como algumas das pessoas sabem, eu sou vice-presidente do Vasco. Então, por si só, eu sou um esperançoso. Por si só, basta ver que eu sou um esperançoso por natureza. E eu acredito na recuperação do Vasco. Então, eu acredito também que o sistema recuperacional, no que tange à questão tributária, vai ter também uma solução. Se o Vasco, eu acredito que vai ter uma solução, eu acredito também que o sistema tributário, quando se fala em recuperação judicial, terá também uma solução, mas para que essa solução ocorra, é necessário que todos os players envolvidos, a Fazenda, através de seus procuradores, eles possam ter uma negociação fair, uma negociação em que, obviamente, defendendo os interesses do fisco, você não estrangule a empresa. Por sua vez, os advogados e empresários, eles têm que ter também entender que o sistema mudou e que a negociação é necessária, e também não pode querer estrangular o fisco e ter benefícios excessivos, mas, principalmente, o Poder Judiciário não pode entender que a decisão é um fim em si mesmo. A decisão ela é um norte em que, principalmente os juízes de primeiro grau, eles têm que analisar a questão concreta e analisar cada caso para evitar o abuso por parte do fisco e evitar o benefício excessivo por parte do particular. Então, com essas breves considerações e reiterando a minha esperança, tanto no Vasco quanto no sistema de recuperação, eu agradeço demais pela atenção que fui ouvido e devolvo a palavra para o mediador. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Você é um realista esperançoso, né? Obrigado aí pela sua palestra. Acho que, mais uma vez, complementou com um pouco mais da nossa casuística, do nosso dia a dia. Faria apenas, aproveitando o gancho de ambos, do ministro Antônio Carlos, do Paulo, duas considerações muito rápidas, para não perdermos tempo aqui no painel. Primeiro, o ministro Antônio Carlos falou muito bem da necessidade de se identificar o interesse público na arrecadação com o interesse público da preservação da empresa. O Paulo fez muito bem esse avanço, né, anteriormente ao decreto da concordata e depois com a Lei 11.101, que teve a Varig, né, como primeiro exemplo de recuperação judicial no Brasil, onde se percebeu que, sim, a preservação da empresa como fonte produtora de riqueza era, sim, um interesse público que deveria se ombrear com aquele concernente na arrecadação tributária. E, de lá para cá, isso vem sendo cada vez mais estabilizado
E aí, obviamente, a partir de outubro do ano passado, com essa primeira decisão do ministro Beleza em relação à CND, para quem atua nessa área, claro que Paulo, no sentido de que, no âmbito federal, principalmente por conta da regulação que trouxe a regra da transação ao artigo 10C da Lei 10.522, de 2012, e que, de fato, permite a utilização de créditos precatórios, redução de 70%, 120 parcelas para pagar. De fato, se criou, como o STJ mencionou, uma lei de parcelamento factível, né, de maneira a dar um tratamento especial e privilegiado que é legítimo para a empresa em crise, para a empresa em recuperação. O fato é que não há, a despeito de não há um parâmetro na decisão em relação a que termos e condições se deveria exigir dos outros entes da federação, né, Paulo? E a gente que tem trabalhado em empresas com atuação nacional, isso se torna uma preocupação bastante relevante, no sentido de como os entes públicos estaduais e municipais vão se portar em relação a essa nova jurisprudência. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa em diversos estados, em alguns das principais capitais, e o único estado que possui uma legislação que poderia dizer semelhante àquela trazida pela 14.112 para equacionamento dos créditos tributários é a legislação de São Paulo. Então, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, várias das que eu pude analisar, não tem essa legislação, seja porque, como mencionado pelo ministro Antônio Carlos, exigem o pagamento integral dos créditos tributários para a sua adesão, inclusive com desistência de recurso e renúncia aos direitos que se fundação, mas também porque impedem a concessão de descontos ou estabelecem um reduzido número de parcelas ou, de qualquer sorte, algo que seja inferior ou que dê tratamento menos benéfico do que aquela da legislação federal. Então, nesse sentido, é importante haver também uma pacificação ou uma definição mais clara sobre como os outros entes da federação devem dar esse tratamento e, além do mais, o fato e a necessidade de se deixar estabilizado de que a regra do artigo 57 da lei, como mencionaram aqui os dois palestrantes que me antecederam, trata de regularização ou quitação de débitos tributários. E muito se vê, na nossa casuística, a impossibilidade de que seja expedida a certidão negativa de débitos tributários ou positiva com efeitos negativos, porque existem débitos não tributários que também estão presentes nessa CND, então a companhia acaba ficando sem a CND, não por conta da questão tributária, mas por conta da questão não tributária, e isso não pode ser impedimento nem concessão da recuperação judicial por expressa determinação da regra do artigo 57. Então, feitas essas considerações, passo a palavra para que a gente possa ouvir um pouco sobre o sistema recuperacional concursal na Espanha, ao ministro Germán Moratal. O professor Germán Moratal, desculpe, a palavra é sua. Gracias, mediador. Gracias al público. Yo soy una nota de color aquí. Lamento, eu non fala portugués. Procuraré falar piano. Por eso he preparado también un PowerPoint. La lectura del español es más fácil que el seguimiento oral. Y, por supuesto, pues quiero agradecer a la OAB por la organización del curso, a la Universidad Complutense de Madrid que pensara en mí, sobre todo por la mediación de la Escuela de Práctica Jurídica y, en concreto, de su director, José Almudí, al que también le quiero expresar mi agradecimiento y también mi reconocimiento a la orden en la que intervenimos, porque hablar en tercer lugar pues me coloca en un lugar privilegiado como lo es el crédito tributario, porque a esta hora seguramente todos los retrasados en el tiempo de la hora de comienzo ya han llegado y los que todavía no se han ido es porque todavía no están suficientemente agotados o su paciencia extinta por no cobrar
el crédito del café que tendremos a continuación. Con lo cual, pues gracias por su presencia y les haré unas breves pinceladas para que a su regreso a Brasil, pues además espero de su grato recuerdo de estancia en Madrid, a la que ustedes se han desplazado, pero yo también, pues que además en el capital humano que puedan adquirir de conocimientos culturales en el Museo del Prado, en otras visitas culturales, otros recuerdos gastronómicos, pues bueno, pues una pequeña pincelada del régimen de los créditos tributarios en el ámbito tributario. Sí que les debo decir que sobre el tema de la recuperación judicial no tenía yo claro de qué tenía que hablar y pensaba hablarles de otra cosa. Hasta que me di cuenta de que en Brasil la recuperación judicial va vinculada a los concursos de acreedores. Con lo cual, bueno, pues empecé con el concurso de acreedores y aquí estoy. En España hasta 2003 la administración tributaria tenía un claro privilegio sobre todos los deudores cuando concurría con otros a la hora de cobrar. Pero desde 2003, que se aprobó una ley concursal, porque la anterior venía casi del siglo XIX, se limitaron bastante las posibilidades del crédito privilegiado de la hacienda pública o de los créditos públicos cuando concurre con otros. Las normas reguladoras en España se encuentran fundamentalmente en la Ley General Tributaria, que se remite a la ley concursal. En la ley concursal se establecen esencialmente dos previsiones. Una, la calificación de créditos contingentes, que son aquellos que el deudor tiene recurridos y están pendientes de resolución en vía administrativa o en vía judicial, o que se puede iniciar una acción penal por no haber declarado todavía y no hay sentencia firme. Y después el régimen de los privilegios. El lugar que ocupa el crédito tributario en el caso de concurrencia con otros. Y una de las notas más relevantes de la legislación de 2003 es que hasta ese momento la administración tributaria era un acreedor a todos los efectos prácticamente único que podía ejercer su derecho contra el patrimonio del deudor, concursado o no, y por el 100% de las cuotas tributarias. Desde 2003, el privilegio solo lo tienen el 50% de la cuota, el resto del crédito no alcanza el privilegio, y también son créditos privilegiados especiales las cantidades por retenciones a cuenta que haya podido practicar sobre salarios de los trabajadores o cantidades repercutidas que se tenían que ingresar y no se ingresaron. Fuera de eso, el privilegio es el general que pueda existir respecto de otros acreedores. Hasta 2003, la existencia de procedimientos de ejecución podía compatibilizarse. La administración tributaria podía llevar a cabo el procedimiento de ejecución en el procedimiento administrativo de apremio e ignorar la existencia de procedimientos concursales. Desde 2003 eso no es posible. Cuando se declara un concurso, la situación concursal de un deudor, la administración ya no puede iniciar ningún procedimiento de ejecución. Sí puede continuar los que inició antes de la declaración del concurso. Es un procedimiento separado, pero que, tal y como está establecido, no pueden ignorarse la existencia de los procedimientos de ejecución administrativa, de la existencia de otros procedimientos de carácter judicial, como es el concursal, cuyo responsable final pues, es el juez de lo mercantil que conoce del procedimiento concursal. Por ello, cabe diferenciar la existencia de un procedimiento de ejecución singular. Un deudor puede serlo de muchos acreedores
pero no haberse iniciado todavía ningún procedimiento concursal y cada acreedor pretender ejercer su derecho de crédito de acuerdo con el tiempo en el que fue acreedor y sigue sin cobrar de su deudor. Pues bien, existe, cuando hay concurrencia de procedimientos singulares, dos acreedores que quieren cobrar de un deudor, la preferencia del procedimiento o del proceso que ha practicado, en primer lugar, el embargo. Quien ha asegurado su crédito embargando los bienes, ese tendrá preferencia, con lo cual no es relevante ni cuándo se dictó el auto judicial que reconocía ese derecho o cuándo la Administración dictó la providencia de apremio para perseguir al deudor. El momento del embargo va a marcar cuál va a ser preferente para cobrar sobre esa deuda, que solo será preferente sobre los bienes embargados, no sobre otros bienes que tenga el deudor en su patrimonio. Con lo cual pueden existir varios procedimientos concurrentes sin ningún problema. En cambio, cuando ya nos encontramos ante procedimientos de ejecución universal, el típico es el procedimiento concursal, cuando hay concurso, ese es el preferente. Y la Administración, de acuerdo con la ley concursal, no puede iniciar a partir de ese momento ningún procedimiento de ejecución para el cobro de sus deudas. Si el procedimiento se inició antes de la declaración de concurso, en ese caso sí se podrá continuar el procedimiento de ejecución administrativo con las condiciones que la ley establece, porque también se valora en la legislación el interés público para cobrar las deudas tributarias, pero también es relevante el interés de que pueda continuar la actividad productiva de ese deudor, estableciéndose algunas medidas para suspender en algunos casos determinados procedimientos. La Administración, como les decía, puede continuar esos procedimientos iniciados antes, no iniciar ninguno nuevo, pero cuando existen esos procedimientos iniciados antes y hay una situación concursal, es preferente en la tramitación la existencia de ese procedimiento administrativo previo, pero hay dos salvedades. Dos salvedades, y es que esa preferencia solo subsiste hasta que se apruebe por el juez la liquidación. En el momento en el que se aprueba la liquidación judicial del patrimonio, ya no hay preferencia del crédito tributario. Y tampoco habrá preferencia de ese procedimiento singular si la ejecución de ese procedimiento va a afectar a la continuidad de la actividad empresarial. Si los bienes que se han podido trabar sobre los que se quiere ejecutar el crédito tributario son bienes necesarios para la continuidad de la actividad, no se podrán ejecutar los créditos porque ahí prevalece el interés público de que los trabajadores sigan trabajando, que la empresa siga produciendo, que exista cierto dinamismo económico por encima del interés de cobrar todo o parte del crédito tributario público. Resulta procedente el inicio del procedimiento para la exigencia forzosa de las deudas tributarias cuando se den las circunstancias que esas se regulan en la Ley General Tributaria. Porque, como les decía, aquí hay dos mundos paralelos que se marcan con la fecha de declaración del concurso. Lo previo tiene el cauce administrativo tributario regulado en la Ley General Tributaria. Cuando hay concurso, se paran máquinas en la administración tributaria por la ley, porque
como muchos de ustedes sabrán, especialmente los abogados y los ministros, por las demandas que llevan los abogados, la administración, que está sometida a la ley y al derecho, no siempre acata esa ley y ese derecho, porque pretende ejercer lo que en España tenía hasta el año 2003, como si nada hubiese cambiado en 2003, y quiere continuar haciendo valer sus privilegios para cobrar, amparándose en que el crédito tributario es un crédito privilegiado y la hacienda pública es la primera que tiene que cobrar, ya sea que tributario el crédito o sea de la seguridad social, y son los jueces los que tienen, lógicamente, que pararle a la administración y recordarle que ella también está sometida al derecho. Con lo cual, bueno, pues ahí hay unos condicionantes legales que establece la Ley General Tributaria y que debe cumplir la administración. Por eso también se han introducido modificaciones. Uno de los impuestos que mayores problemas crea en la situación concursal de esos créditos en España es la aplicación del impuesto sobre el valor añadido, porque este es un impuesto que se devenga cada vez que se realiza la operación, que se grava, pero se declara periódicamente, teniendo en cuenta operaciones realizadas pues, o en el último mes o en el último trimestre. Cuando se produce una declaración de concurso a mitad del trimestre, hay partes de ese IVA que serían adeudados antes de la declaración de concurso y otros después, con lo cual eso tiene relevancia a efectos del ordenamiento jurídico español entre lo que son los créditos contra la masa o los créditos concursales o preconcursales. Con lo cual ahí sí que ha habido un problema y la ley tuvo que modificarse para distinguir los importes de IVA devengados con anterioridad o con posterioridad a la declaración de concurso. Además, la preocupación del legislador español, porque también en España hay muchas pequeñas empresas que también tienen sus problemas económicos, lógicamente. Desde enero del 2023 se reguló un procedimiento específico para microempresas, para empresas que tienen menos de 10 trabajadores y que su cifra de negocio es inferior a 700.000 euros. Esas empresas tienen un régimen concursal específico. También si el pasivo, la deuda es inferior a 350.000 euros, también tendrían este régimen cuando a iniciativa propia de terceros se inste la declaración concursal. Aquí, respecto de las deudas tributarias, lo que se establece es que se comunique a la Administración Tributaria, se ha solicitado el concurso, se debe comunicar en 48 horas y, en principio, no se suspende el procedimiento. Sí, acabaré antes. No se suspende el procedimiento administrativo, salvo que se pida, hay un error ahí, que eso no existe, salvo que se solicite, se inste la suspensión porque los bienes son necesarios para continuar la actividad. Si eso es así, se paralizará también la continuidad del procedimiento administrativo de ejecución. Los privilegios, por si no me daba tiempo, ya se lo dije antes, en la ley concursal, aplicable desde 2003, texto refundido vigente de 2020, se establecen el carácter general de los créditos privilegiados de derecho público, pero como créditos privilegiados de carácter especial son exclusivamente estos dos. Las cantidades correspondientes a cantidades retenidas que debe ingresar el concursado y que ese dinero no era suyo, sino que era de terceros, y de las cuotas tributarias el 50%. El resto no tiene crédito especial. Claro, desde 2003 la Administración Tributaria ha tenido que entrar por el cauce jurídico que la legislación establece, pero tampoco ha evitado buscar otras posibilidades de cobrar el derecho de crédito y los tribunales le han dado finalmente la razón
porque obligados tributarios hay muchos, como ustedes saben. Aparte de los obligados principales, hay responsables que son deudores que responden junto al deudor principal. Bueno, pues aunque exista concurso, los tribunales han admitido que, aunque debiera suspenderse la actuación contra el deudor principal, nada impide que la agencia tributaria se dirija a cobrar el derecho de crédito contra el responsable, que puede ser administrador, administradores o las personas que hayan realizado los supuestos que la Ley General Tributaria prevé para tener la condición de obligado responsable. Pues bien, sin que me llame más la atención el mediador, no hago más que reiterar mi agradecimiento por haber permanecido mientras yo hablaba, que quedo a su disposición para cualquier duda que les pueda surgir. De gastronomía que nos informen otros, porque yo tampoco resido en Madrid, aunque algunos conocimientos tengo. Pero y si se van y alguna vez quieren algo de España, pues mi correo electrónico lo tienen ahí, oron@ugi.es, y encantado de mantener esta relación que nos ha hecho coincidir a todos en Madrid. Obrigado, professor Herman. Essa é a beleza de um evento internacional, nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais do ordenamento desse país que a gente visita, da Espanha. Bom ouvir muita coisa muito parecida com a nossa, né? A presidência dos juízes da RJ, a definição dos juízes da RJ, daquilo que é essencial para o Estado de RJ, para a empresa em dificuldade. Muito interessante. Gostei, inclusive, dos 50% limitado, hein? É o privilégio limitado a 50%, hein, Paulo? Mas, ok. Bom, sem maiores delongas, gostaria de passar a palavra ao Dr. Fabiano Robalinho para as suas considerações. Muito obrigado, Fabelo. Gostaria de começar agradecendo, parabenizando a OAB pela organização desse incrível evento, por tudo que nos proporcionou ao longo dos últimos dias aqui em Madrid. Gostaria também de agradecer o convite para participar desse evento na pessoa do querido colega Eduardo Maneira, um dos principais juristas e tributaristas da atualidade. E, por fim, gostaria de registrar que é uma honra participar dessa mesa com nobres palestrantes. Apesar de ser uma honra, a minha situação não é fácil. Nosso painel é sobre tributação e recuperação judicial. Sobre o tema já há pouco para falar, e eu ainda fiquei para último, tendo o ilustre ministro Antônio Carlos e o brilhante colega Paulo César Salomão já coberto com maestria o que tinha para falar sobre o assunto. Esgotado o tema da tributação e a questão da CND, que é a principal matéria em discussão no Brasil, sobre o tema, restou para mim falar sobre insegurança jurídica, especialmente o problema que ela gera na recuperação judicial. E eu começo destacando a importância especial que a segurança jurídica das decisões e a celeridade têm nesse tipo de processo. Vários palestrantes que nós escutamos ao longo dos últimos dias aqui destacaram a importância da segurança jurídica. O ministro Barroso destacou a preocupação com a celeridade e a importância dos magistrados seguirem os precedentes, especialmente os vinculantes dos tribunais superiores. O ministro Gilmar Mendes falou da importância da previsibilidade, da necessidade do cidadão saber qual vai ser a resposta do judiciário ao seu comportamento. No caso da recuperação judicial, essas preocupações são ainda mais relevantes. A empresa em recuperação judicial está lutando para sobreviver. A incerteza e a demora são fatais para ela. Se há certeza, os agentes econômicos e financeiros conseguem avaliar os riscos e têm condições de cooperar com o sorrimento da empresa. Eles avaliam, precificam os riscos e se adaptam àquela realidade. Mas, se há incerteza, eles automaticamente se afastam. E a recuperação da empresa, o fim buscado pela lei, fica ainda mais difícil. O mesmo ocorre com a celeridade. Os tempos da empresa em recuperação judicial são diferentes. A empresa está no CTI,
não tem caixa, ela precisa de financiamento. São poucas as fontes de recursos e os agentes dispostos a assumir os riscos. O financiamento feito no curso da recuperação judicial demanda aprovação pelo administrador judicial, pelo Comitê de Credores, manifestação do Ministério Público para que possa prosseguir. Se essa discussão sobre os termos desse financiamento se eternizam no judiciário com a sucessão de recursos, a empresa morre no caminho. Já foi citado aqui, mas a primeira grande recuperação judicial após a entrada em vigor da Lei de Recuperações Judiciais foi implementada pela Varig, representada na época pelo nosso escritório, em 2006. Na época, a Varig tinha uma ação indenizatória proposta nos anos 90 contra a União Federal devido ao congelamento das passagens aéreas do Plano Cruzado. Tentou-se fazer um acordo com a União nesse processo para que os recursos da indenização fossem usados para ajudar a recuperar a empresa. Não deu certo. A Varig faliu e, curiosamente, o acordo nessa ação judicial acabou de ser anunciado em março desse ano, 30 anos após a propositura da ação. Empresas em dificuldades não resistem por todo esse período. Feita essa introdução, eu gostaria de tratar de 4 exemplos nos quais a questão da segurança jurídica historicamente tem impactado os processos de recuperação judicial. O primeiro deles é exatamente essa questão da necessidade da CND, da exigência de CND para aprovação do plano. Essa discussão era a crônica de uma morte mais do que anunciada. Vale lembrar que, após a estabilização financeira no Brasil, muitas empresas passaram a tomar empréstimos no exterior. A conversão de 1 para 1, no final dos anos 90, as empresas, então, buscando o financiamento mais barato, se endividaram em dólar. Vem janeiro de 1999, o Banco Central quebra a banda cambial, o compromisso que ele tinha com a banda cambial, e o real, então, começa a se desvalorizar a partir daí. O que acontece? As dívidas tomadas em moeda estrangeira tornaram-se impagáveis pelas companhias brasileiras que mantinham suas receitas ainda em reais. Em razão disso, em razão dessa situação, quando o projeto de lei de recuperação judicial tramitou no Congresso em 2004, o mercado acompanhou de perto que várias empresas estavam prestes a pedir a então concordata. E houve uma clara queda de braço com a Fazenda. O fisco não aceitava se submeter ao processo e a lei acabou aprovada apenas com a regra do artigo 57, que exigia a apresentação da CND para a aprovação do plano. Aprovada a lei, era óbvio que seria necessário encontrar uma solução para a exigência de CND, porque ela esvaziava completamente o espírito da lei. Ela inviabilizava toda e qualquer recuperação judicial. Como o ministro Antônio Carlos já falou, se a empresa estava em crise, a primeira coisa que ela deixou de pagar foram os impostos. Então, ela não teria como fazer a renegociação e apresentar uma CND. Jurisprudência rapidamente, então, construiu esse entendimento de que a exigência de CND ainda dependia de regulamentação por lei complementar. Anos se passaram, em 2014 veio a lei complementar, mas a situação se manteve a mesma. Os tribunais continuaram dispensando a apresentação de CND. Só a partir de 2021 começam a entrar em vigor as leis que permitem o parcelamento especial do débito fiscal em empresas RJ e no âmbito federal, como o Rabelo bem destacou aqui. E aí, então, só em 2023 vem o posicionamento do STJ no acórdão do ministro Belize para começar a pacificar essa questão 18 anos depois da lei ter entrado em vigor. E esse é o começo da pacificação, porque no âmbito estadual e no âmbito municipal a questão ainda está complicada e a discussão ainda promete continuar por algum tempo. Então, nós temos aqui claramente uma situação de insegurança jurídica decorrente de uma lei que, honestamente, não era realista para aquela situação.
Passo agora para o segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é outra discussão famosa, que é a da cessão fiduciária de recebíveis e a eterna discussão sobre a trava bancária. A discussão aqui é ainda mais antiga. A Lei de Mercado de Capitais de 1965 já permitia a alienação fiduciária de bens móveis e admitia, inclusive, o pacto comissório. Vem a Lei de Recuperações Judiciais e estabelece expressamente, no artigo 49, parágrafo 3º, que o credor titular de alienação fiduciária, abro aspas, não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Fecha aspas. Diante da clareza dessa norma e da tradição do respeito à alienação fiduciária, os bancos, então, começam a dar créditos às empresas em dificuldades com a garantia da alienação fiduciária dos recebíveis. E esses contratos, que eles estabeleciam? A trava bancária, a obrigatoriedade de que os recursos decorrentes desses recebíveis fossem depositados numa conta bancária sobre a qual o credor teria algum. Eis que, então, começam a surgir decisões em processos de recuperação judicial, nas quais, em nome da manutenção da empresa, sempre buscando, porque esse é o espírito da lei, começaram a ser liberadas as travas bancárias ou flexibilizadas, esvaziando a alienação fiduciária dos recebíveis. Nesse caso, a que justiça seja feita ao STJ, o entendimento se consolidou muito rápido. No primeiro semestre de 2013, ambas as turmas da seção de direito privado já tinham posicionamentos respeitando a alienação fiduciária e, inclusive, reconhecendo o direito à manutenção da trava bancária. Entretanto, até hoje, 2013, estamos em 2024, até hoje, que não seguem esse entendimento. A consequência é que alguns devedores acabam conseguindo liberar a trava bancária por algum tempo, e as instituições financeiras levam algum tempo até conseguir reverter a situação no STJ com todas as dificuldades inerentes à subida de um recurso especial, que normalmente está tratando de uma questão liminar. Tendo o STJ uma posição clara sobre esse tema, a não observância do precedente por outros magistrados, obviamente, gera insegurança jurídica, beneficiando uns poucos devedores por um curto período de tempo, mas, por outro lado, enfraquecendo o Instituto da Alienação Fiduciária de Recebíveis e encarecendo o custo do crédito concedido com esse tipo de garantia para todos os devedores. Faço questão de destacar que esse comentário não é uma crítica aos magistrados que concedem tais decisões. Eles fazem análise com base na situação concreta que lhes é submetida e ponderam outros fatores, preocupações e valores ao tomar tais decisões. Também não é uma crítica aos nobres colegas que formulam tais pedidos. Como dizia Sobral Pinto, o advogado é o primeiro juiz da causa. A ele incumbe o dever de examinar se a hipótese é realmente defensável. Na medida em que o cliente está desesperado por um respiro de caixa, ainda que provisório, e que há juízes que concedem tais decisões, não cabe a ele, advogado, omitir do cliente a possibilidade de se requerer tal medida. A análise que faço aqui é exclusivamente de que, não importa qual a razão, a situação está posta e gera insegurança jurídica. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a famosa discussão sobre a sucessão trabalhista. Senhores, essa é uma questão que já está mais do que pacificada nos tribunais superiores. Constituída uma UPI, uma unidade produtiva isolada, e alienada a ela nos termos da Lei de Recuperação Judicial, não há sucessão pelo adquirente de quaisquer dívidas do vendedor. Essa regra tem um papel essencial para garantir a segurança jurídica na aquisição da UPI e, assim, permitir que a empresa em crise obtenha o melhor valor possível com a alienação de seus bens.
infelizmente, vários juízes trabalhistas não respeitam essas regras e acabam declarando a sucessão e penhorando bens do adquirente da UPI. Isso gera uma insegurança, enfatizar isso. Gera custo, gera necessidade de imposição de recursos, eventualmente até necessidade de suscitar o conflito de competência entre o juízo trabalhista e o juízo da recuperação judicial. O resultado é óbvio, afasta potenciais compradores da UPI que não querem assumir esse tipo de risco, ou, então, obriga eles a pagarem valores mais baixos pelo ativo adquirido, o que dificulta, consequentemente, a recuperação da empresa. O quarto ponto é a questão da sucessão tributária. E aqui é necessário fazer uma justiça aos procuradores da Fazenda, porque os casos nos quais há a busca da sucessão tributária pelo adquirente de um ativo numa UPI, numa recuperação judicial, são muito mais reduzidos. Mas há casos ainda nos quais se discute isso. É um caso, por exemplo, em São Paulo, que uma empresa adquiriu na recuperação judicial, através de um leilão de uma UPI, depois de obedecidas todas as regras da Lei de Recuperação Judicial, determinados ativos, né, através dessa UPI. Anos depois, foi julgado um recurso que anulava a aprovação do plano de recuperação judicial. Só que os bens já estavam integrados ao patrimônio da empresa adquirente e não tinha como desfazer o negócio. Baixado o processo para a primeira instância, a juíza, depois de ouvir o Ministério Público, o administrador judicial e os credores, manteve o negócio. E aí, então, a Fazenda passa a buscar a sucessão, no caso tributária, alegando que não se deu a venda na UPI na forma específica prevista na lei. São centenas de execuções fiscais nas quais estão buscando o reconhecimento da sucessão há anos e permanecerão como um fantasma para o mercado e qualquer pessoa interessada em adquirir bens numa recuperação judicial. Bom, caminho aqui para a conclusão, e aqui eu faço uma mudança um pouco de rumo. Já vou terminar, Rabelo, antes de você suba a plaquinha de 5 minutos. Mas eu gostaria de concluir chamando a atenção de todos por um fenômeno que tem me preocupado bastante. Há um número enorme de questões ou casos brasileiros que passaram a ser submetidos a jurisdições estrangeiras. Várias questões relevantes que historicamente seriam submetidas à jurisdição brasileira, cujos pontos de conexão da disputa, domicílio das partes, local do fato ou do evento, a lei aplicável, são basicamente todos com o Brasil, mas essas discussões passaram a ser submetidas e julgadas por jurisdições estrangeiras. A recuperação judicial da Latam e da Gol foram impetradas nos Estados Unidos. Quanto à Latam, podia até se questionar que a empresa era controlada por chilenos e não uma empresa brasileira, mas esse argumento não se aplica para o caso da Gol. A justificativa que se deu no caso da Gol foi exatamente a eficiência desse tipo de processo nos Estados Unidos e a segurança jurídica são do financiamento necessário para a empresa se recuperar. Não é só na área da recuperação judicial. Nos últimos 10 anos, vários fatos ocorridos no Brasil com empresas brasileiras acabaram gerando a propositura de class actions nos Estados Unidos. Vários outros casos que são públicos e estão nos jornais diariamente mostram isso também. A disputa de produtores de laranja de São Paulo, que alegam a existência de cartel das indústrias produtoras de suco localizadas no próprio estado, foi submetida às cortes inglesas. O mesmo aconteceu com o acidente de Mariana, fato ocorrido no Brasil, envolvendo partes brasileiras, regida pela lei brasileira e que foi submetido à jurisdição inglesa. O juiz inglês, ao reconhecer a sua jurisdição,
fez uma análise sobre a capacidade da justiça brasileira prestar a devida jurisdição. Permitam-me ler um breve trecho da decisão. Eu abro aspas aqui. Há uma série de incertezas significativas e não resolvidas quanto à capacidade dos autores de obter a reparação integral no Brasil. Nossa conclusão é simplesmente que os recursos disponíveis no Brasil não são tão obviamente adequados que se possa dizer que é inútil e um desperdício prosseguir com processos neste país, referindo-se à Inglaterra. O que ele está fazendo é exatamente uma análise da eficiência e da eficácia da jurisdição brasileira, da capacidade de prestarmos uma jurisdição eficiente. Além desses casos que mencionei, há vários outros. Juízes de várias jurisdições têm expandido o conceito de jurisdição e aceitado julgar casos com poucos pontos de conexão com o local, porque constataram que, com a globalização, aumentou muito a capacidade de suas sentenças terem eficácia sobre estrangeiros. Há claramente uma competição por jurisdição no mundo. Se quando a maioria de nós estávamos na faculdade, nas aulas de direito internacional privado, ouvíamos falar em fórum shopping, agora há o conceito de fórum offering. Há uma competição entre as jurisdições internacionais. Essa competição por jurisdição aumenta a pressão para termos uma jurisdição mais eficiente e segura no Brasil, o que torna mais relevante e atual o debate que tivemos ao longo desses 3 dias sobre a eficiência da justiça e segurança jurídica. Parabéns, Maneira, pela escolha do tema e parabéns à OAB pela escolha do tema para a palestra desse ano. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fabiano. Excelentes considerações. Eu concordo. Essa competição por jurisdição está ficando interessante. Holanda, depois do Brexit, inclusive, né? Holanda, Inglaterra, mas muito de argumentação retórica, né? Eu acho que o Brasil agora, na nova lei de recuperação, aderindo a UNCITRAL, a cooperação internacional, no processo de recuperação judicial transnacionais, auxilia muito. Antigamente, de fato, o Brasil estava fora, assim como a Holanda também está fora, então o CITRAL tornava-se muito difícil a cooperação ou a participação de entes estrangeiros no processo principal que correria ou que deveria correr no Brasil. Mas, enfim, agradeço a presença de todos, agradeço aos palestrantes pelas excelentes palestras e que nos fizeram certamente refletir. E dou por encerrada essa mesa. Obrigado.